Olá, meu irmão, minha irmã, paz e graça. Um momentinho de reflexão. Você lembra como era na velha aliança, na antiga aliança? Na antiga aliança, o povo se reunia, pegava ali o animal do sacrifício, né? Levava até o templo e dava para o sacerdote fazer o sacrifício, e aquele sacrifício era para expiação dos pecados, né? Perdão dos pecados, vamos dizer assim. O homem reconhecia que era pecador, e reconhecendo que era pecador e sabendo que o pecado ele é remido através do sangue, então ele levava o sangue do animal, aliás, levava o animal para que o animal fosse imolado e o seu sangue fosse aspergido sobre o altar, e assim viria o perdão de Deus. E é sabido de todos nós que Jesus Cristo vem, né? Ele simboliza o último sacrifício, né? Até porque ele também vem representando um cordeiro, né? O último cordeiro a ser imolado. Então, nós temos o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Isso é incrível, né? E como ele era sem pecado e sem mácula, nós podemos hoje nos apresentar diante de Deus, né? Não precisamos mais passar pelo sacerdote para que nós nos apresentemos a Deus. E qual é a diferença dos dias de hoje? Os dias de hoje, claro que não estou dizendo na sua totalidade, mas como está a mentalidade das pessoas hoje. Qual é a diferença de hoje? Você pode dizer, a diferença é que hoje nós não precisamos, igual você explicou, não precisamos mais oferecer animais, né? E nós nos juntamos como congregação e vamos cultuar o nome de Jesus Cristo. Só que você veja bem, algo que eu vou colocar para você. Na velha aliança, o homem sentia a necessidade de ir até o templo. Sentia a necessidade de sacrificar pela expiação aos pecados, reconhecendo que era pecador. E hoje? Hoje tem que ficar toda hora alguém lançando um convite para alguém ir ao templo, para alguém vir na igreja. Nos dias de hoje, as pessoas... porque ninguém me convidou, porque ninguém me chamou, porque ninguém me faz um convite. Irmãos, se você não tiver convicção que você precisa estar ali para ser abençoado, não é outra pessoa que tem que te convencer. É como no Velho Testamento alguém dizia, mas eu não... Nunca ninguém me chamou para ir sacrificar no templo. Não, o cara ia sacrificar no templo porque ele tinha reconhecimento da necessidade que ele tinha em Deus. E nós entramos numa época agora onde as pessoas sempre terceirizam as coisas. Alguém tem que buscar, alguém tem que ir lá falar, alguém tem que ir lá visitar. Não estou dizendo que isso não seja válido, mas criou um sentimento de autossuficiência. A pessoa se julga tão insuficiente que ela não consegue vir para a igreja se outra pessoa não tiver que convidar. E se ninguém convida, ela não vem e põe a culpa e põe a culpa nas pessoas. Sabe, é muito fácil você ver aí hoje um mendigo de rua. Não precisa muito, se você for na Cracolândia, você vai ver pregadores, pastores, filho de pastores. Você vai ver tantas pessoas conhecedoras da palavra que está lá. E aí as pessoas dizem, mas sabe por que essas pessoas estão lá? De repente é culpa tua. Mas culpa minha aonde? Aonde? Culpa tua aonde? Irmãos, pela misericórdia de Deus, muita gente ainda vai lá pregar, muita gente vai lá falar para essas pessoas, muita gente vai lá para abraçá-las, porque isso é o papel do cristianismo. Mas vir é decisão da pessoa. Lembra do filho pródigo? Não tinha ninguém com ele. Não tinha ninguém para convidar ele. Ninguém convidou o filho pródigo a voltar. Ele, quando viu que a coisa estava ruim, o que ele fez?
Ele cai de joelhos e diz: pequei contra o céu, né? Pequei contra meu pai. E aí ele diz o que? Levantar-me-ei, ou seja, vou sair do lugar onde eu estou, do lugar de vitimismo, do lugar de ninguém me ama, ninguém me quer, e que ele entendeu que tudo só aconteceria na vida dele se ele tivesse uma atitude. Ele precisava ter uma atitude para que a vida dele fosse melhorada. E ele fala: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E é o que ele faz, ele se levanta e, meu irmão, a situação dele não estava bonita. Ele estava maltrapilho, imundo, barbudo, magro, acabado, passando fome. E mesmo assim ele não olhou para a condição dele. Ele não se vitimizou, ele não teve pena de si mesmo e nem imputou culpa em ninguém. Ele sabe o que aconteceu para que ele estava naquele estado e ele foi. E o pai o viu de longe e o abraçou. Por quê? Porque o pai sempre esteve lá. Deixa eu dar um conselho para você. Se você está esperando alguém te chamar para ir para a igreja, se você está aí com sentimento, ou se de repente, se até num grupo religioso, num meio religioso, você foi muito maltratado, aconteceu alguma coisa, te machucou o teu coração e você saiu desse grupo religioso, irmãos, tem mais lugares. É que a nossa régua de medir, a gente mede pela congregação e não pelo sacrifício da cruz. E todas as vezes que nós pararmos de ir até Jesus, com a nossa régua de medir pelo que aconteceu com nós humanamente falando, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo. Irmãos, de repente eu não sei o que fizeram contigo, mas eu sei o que fizeram com Jesus. E mesmo assim ele perdoou todo mundo. Você está me entendendo? Então levante sua cabeça. Procura um outro lugar para congregar. Congregar é bom, estar em união é bom. Tem mais lugares por aí. Defeito todo lugar tem. Não seja alguém que vai ficar parado porque ninguém foi te visitar, porque ninguém foi te falar nada. Não, você não depende de ninguém, você depende de você mesmo. Para ser feliz e ter uma vida abençoada, levante-se, vai ter com seu pai. Abraça ele, porque ele está no mesmo caminho, todos os dias te esperando. Só depende de você. Amém? Que Deus te abençoe a tua vida e a tua casa em nome de Jesus Cristo.